Às vezes a chave não está em entender, mas em observar. Como é que você tá? Você já se perguntou se você é o tipo de pessoa que quer entender tudo que acontece na tua vida? Assim, você quer, de alguma forma, compreender todas as coisas que acontecem, se compreender, compreender o mundo, compreender os outros. Sabe que isso é impossível, né? Só que a gente tende a acreditar nisso de alguma forma. Ou pior, a gente acha que sabe. Muitas das vezes a gente acha que conhece as coisas. Mas será que a gente conhece mesmo? A gente passa muito tempo, né, tentando entender as coisas. É lógico, a gente tem que sempre procurar entender e levar para uma análise interna do que está acontecendo, enfim. Mas o ponto é, até quando a gente querer entender as coisas faz com que a gente se afaste de fato das coisas, né? Parece ser um pouco confuso, mas eu vou explicar. O que é observar? Observar é simplesmente estar com o que está acontecendo agora nesse momento, né? Sem querer controlar, sem querer mudar, sem querer transformar e controlar a situação. Quando você observa, você não está no modo de ação, no modo de fazer alguma coisa. Você está simplesmente no modo de presença, né? Você sente algo no corpo, você apenas sente. Ou você percebe um pensamento, você apenas percebe esse pensamento. E assim, isso não vale só para as emoções, isso não vale só para os pensamentos, isso vale para, por exemplo, para pessoas também. A partir do momento que você olha para uma pessoa com um olhar presente de observação, você começa a ver, de certa forma, essa pessoa diferente, sem uma pegada assim de análise, de julgamento, sabe? Isso cria uma conexão. Você permitir que ela seja do jeito que ela é, sem julgamento, sem algum interesse por trás disso. Agora, já na análise, quando você analisa algo, leva muito pro lado do julgamento, do condicionamento. Você julga algo que você acredita ser. E, obviamente, nem sempre o que você julga ser certo é de fato certo. Lembrando assim, pontuando que, cara, analisar é fundamental para a nossa vida. Acho que a gente precisa sempre procurar ter uma compreensão mais mental, assim, do que você acredita ou não, mas sem perder de forma nenhuma esse hábito de observar as coisas, né? Então, assim, basicamente, analisar é quando a mente tenta compreender, interpretar, né? Resolver alguma coisa. A gente chega numa conclusão a partir da nossa análise, que muitas das vezes não é o certo, e que se a gente pudesse ter uma capacidade de observar mais as coisas, internalizar mais as coisas, a gente ia ter uma compreensão muito melhor do que de fato está acontecendo. O problema é que a gente analisa demais, cara. A gente analisa muito e observa de menos. Eu vou tentar dar um exemplo aqui. Quando você lida com uma pessoa e tem essa necessidade de analisar tudo, de querer compreender tudo, muitas das vezes você já não está lidando diretamente com a pessoa. Você está lidando com o julgamento, com o rótulo que você tem sobre essa pessoa. E aquilo, basicamente afeta totalmente a sua relação com ela, a sua conexão com ela. Então, quando você vai e se relaciona com outra pessoa e surgem pensamentos, por exemplo, por que essa pessoa está falando isso? Ou por que ela fez isso? Ou inclusive nem perguntas, mas já afirmações. Ela é assim, dessa maneira. Isso afasta, sabe? Isso afasta. Não só de pessoas, mas de tudo. Coisas, né? de sentimentos, de você mesmo. Então, nesse relacionamento, você já não está mais com a pessoa. Você está com o julgamento que você faz dessa pessoa. Então, basicamente, assim, a análise, ela cria controle. E a observação, ela cria uma conexão. A observação, ela só acontece no presente, sabe? Então, ela só acontece com presença. Não é fácil, cara. Eu falo por mim mesmo. É uma coisa que eu sempre procurei fazer o oposto. Mas eu vejo que é uma coisa que acontece dentro de uma prática, de uma busca, sabe? E vou te falar que quando a gente começa a colocar, seja pequenas atitudes dessa no dia a dia, a gente já consegue mudar muito, assim, a nossa maneira de enxergar as coisas e a nossa conexão com o todo, com as pessoas, com tudo. A nossa maneira de ver as coisas sempre se baseia em condicionamentos passados, em experiências passadas.
E assim, todo esse julgamento que a gente faz é baseado em experiências e memórias passadas. Então tudo que é passado não pode estar no presente, óbvio. E aí que tá, se a gente olha para uma pessoa ou analisa alguma coisa, a gente sempre vai analisar um conteúdo passado, com experiências passadas. E isso faz a gente se distanciar do presente, o que verdadeiramente é. A gente não precisa entender tudo. E entender tudo não quer dizer que a gente vai encontrar uma segurança de vida. Pelo contrário, quanto mais a gente vai tentando entender, mais a gente vai vendo que não sabe nada. Pois é, parece contraditório, mas é isso. E bom, além de ser uma perda de tempo, a gente querer compreender tudo, a gente deixa de observar e estar presente no que importa. Quando a gente olha com mais presença em relação às coisas, a gente pode chegar em conclusões muito mais verdadeiras sobre aquilo. Porque justamente a gente cria um laço muito mais estreito entre você e o que você está observando, que consequentemente é impossível a gente não entender melhor aquilo. Aí sim, tudo bem, depois você pode levar para o mental e analisar aquilo. A mente, ela analisa por hábito. Eu acho que é natural, né? A gente querer julgar, querer proteger, querer entender as coisas, e tá tudo certo. Só que a gente acaba analisando demais praticamente tudo e deixando de observar as coisas, contemplar as coisas. Porque realmente a observação gera uma contemplação da vida. Então, assim, gente, existe uma importância muito grande da gente colocar um hábito de observar no nosso dia a dia, de tentar, de alguma forma, olhar por esse ângulo a vida. Quando a gente aprende a observar mais as coisas sem uma análise, um julgamento, uma necessidade de entender tudo, a gente vai começar a trazer uma leveza muito grande pra gente. Não só isso, a gente vai conseguir ter relacionamentos mais saudáveis e principalmente se relacionar melhor consigo mesmo. A gente vai se cobrar menos, a gente vai brigar menos com o que a gente sente. E assim a gente vai começar a perceber que as nossas emoções, elas vêm, elas vão. Os nossos pensamentos também, eles aparecem, aí desaparecem. Com um olhar de observador. Mas assim, o mais bonito é que quando você observa verdadeiramente, o amor, ele simplesmente aparece. O amor por você mesmo, do jeito que é, o amor pelas pessoas. E não é deixar de querer correr atrás para compreender as coisas, pelo amor de Deus, não é isso. A gente precisa, a gente precisa conhecer as coisas como elas são, um conhecimento conceitual, mas sem perder assim essa condição de observar verdadeiramente as coisas. Então observar, cara, você observar alguma coisa, ao invés de imediatamente ter alguma resposta, alguma palavra, algum rótulo sobre aquilo, e ir espaçando, sabe? Esse tempo, né? Entre você perceber as coisas e chegar numa conclusão, ou chegar numa resposta, ou interpretar aquilo. Porque esse tempo, ele vai ser de contemplação, ele vai ser de observação. E ali a gente vai encontrando vida, cara. A gente vai encontrando coisas assim muito profundas, conexões muito profundas com as coisas. Não deixar de analisar, mas sempre ter um olhar diferente de observar. E aí aos pouquinhos aprendendo a fazer isso, assim como eu venho buscando olhar um pôr do sol, olhar alguma coisa, e não trazer pro mental diretamente, mas observar com uma presença. Uma coisa legal assim que eu vim fazendo e que pode ser legal assim para vocês fazerem é observar todos os pensamentos que aparecem, os pensamentos que geram emoções, o que aparece ao longo do dia, e simplesmente observar. Você vai percebendo que as coisas elas sempre têm início, meio e fim, sabe? E aí aquilo em momentos mais desafiadores, você também olha com essa perspectiva e facilita a enfrentar, de certa forma, esses momentos. Mas e você? Qual que foi a última vez que você apenas observou, sem tentar entender?